Olá, amigos. É uma grande alegria, uma grande bênção podermos, nesses momentos, refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e rogamos que a paz do nosso divino Jesus permaneça conosco, fique conosco, agora e sempre. Hoje nós vamos refletir sobre 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e sobre o capítulo 11, alguns trechos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ambos estão contidos no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos refletir que quando Jesus nos ensina a respeito da humildade, ela é a primeira bem-aventurança que ele coloca para nós no Sermão da Montanha, né? O evangelista Mateus registrou o Sermão da Montanha, que é um verdadeiro tratado para termos a nossa vida espiritual mais saudável. Todo o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, é um tratado que Jesus nos deixou para termos felicidade. Mas para alcançarmos essa felicidade, né, começando pela humildade, porque ela é uma virtude que nos abre as portas para outras virtudes, é necessário termos fidelidade com Deus. E aí, para a gente refletir o nosso nível de humildade, como está o nosso relacionamento com Deus? Como é o nosso relacionamento com Deus? Nós enxergamos Deus como o amor, a união de todas as virtudes? É claro que nós ainda temos poucos sentidos, né? Pouca percepção do que seja Deus. Mas mesmo assim, com os recursos que temos, como é o nosso relacionamento com o nosso Criador? Nós temos uma percepção de Deus como sendo amor, misericórdia, bondade? Ou nós temos enraizados em nós que Deus pune, castiga, observa as nossas falhas e uma hora Ele vai nos castigar de tudo isso que estamos fazendo? Será que tendo essa visão de Deus, nós vamos conseguir ter amor verdadeiro, fidelidade verdadeira com Ele? E assim também, entendendo Deus como alguém que nos castiga, nós vamos também ficar nos punindo e querendo punir todos aqueles que estão à nossa volta, observando defeitos, observando erros, deslizes. Então vamos, nesses breves momentos, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. A humildade é uma virtude que Emmanuel nos explica pela psicografia de Chico Xavier, que humildade é reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo, diante de tudo que Deus criou. Então, somos muito amados por Deus. Essa é uma convicção que devemos ter. Mas somos pequenininhos diante da sua sabedoria, do seu amor, da sua misericórdia. E tanto amor que Ele tem conosco que Ele nos enviou Jesus para ser o nosso caminho de libertação, de saúde, principalmente em relação à nossa vida espiritual. Então, Jesus deixou no Sermão da Montanha
todas as bem-aventuranças e começa com a humildade. A humildade, então, é reconhecermos que precisamos de Deus para tudo. Ele é o nosso Criador, o dono da vida, né? A Ele o nosso respeito, a Ele a nossa devoção, a nossa confiança plena, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa certeza de amor é em Deus. Então, assim, vamos conseguir um dia amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para isso é necessário a humildade. E a humildade, meus irmãos, é uma virtude que não tem a ver com recursos materiais, financeiros. É uma virtude íntima. É uma postura diante da vida. Jesus nos ensina, durante todo o Evangelho, durante toda a sua passagem aqui pela Terra, a humildade, porque ele nasceu na manjedoura, na simplicidade de uma manjedoura, com toda a sua evolução espiritual, porque ele é um Cristo, né? Jesus é o nosso Cristo planetário, e de certa forma nós não temos ainda toda a dimensão, toda a percepção do que seja Jesus também, a sua grandeza, né? Nós temos uma imagem dele como homem, né? Como um homem que encarnou aqui para nos trazer um caminho de mais saúde espiritual, né? Um caminho que nos leva a Deus. Então, Jesus, ele nasceu na manjedoura, simples. Ele viveu de maneira simples enquanto esteve aqui. Firmeza de pensamentos, de ideias, de postura. Não foi passivo, mas sempre pacífico, firme em seus ideais, em suas convicções, porque ele estava uno com Deus. A ligação de Jesus com Deus é uma ligação direta, né? E a sua evolução permite essa ligação direta. E ele veio nos trazer ensinamentos que nos levam a ter esse melhor relacionamento com Deus. Veio nos apresentar um Deus amor, que não castiga e não pune, que nos criou livres, com livre-arbítrio, mas com responsabilidades. E Jesus, enquanto esteve aqui, então ele nasceu na manjedoura, viveu simples, partiu pela cruz, e antes de partir pela cruz, ele se reuniu com os 12 discípulos na ceia, na última ceia, e lavou os pés dos 12, pedindo que eles continuassem a fazer o mesmo. Lavar o pé aí numa representação de servir ao próximo, né? Jesus, em toda a sua grandeza espiritual, não foi servido, veio servir, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, né? Nesse sentido que Jesus, então, nos coloca a humildade e o amor a Deus, o amor ao próximo, como a nós mesmos, como critérios de mais plenitude de vida. E então o amor, no sentido que Jesus nos ensina, porque ele sabe da nossa dificuldade, ele sabe das nossas capacidades, mas ele também sabe das nossas dificuldades, que nós temos a tendência de amar os nossos semelhantes, aqueles que pensam iguais a nós. Nós temos dificuldade de amar o diferente, de amar aquele que pensa diferente de nós. Então, amor, no sentido de respeito, de tolerância, de compreensão,
de empatia. Amor no sentido de respeitar a opinião, a ideia do outro. Respeitar a religião, respeitar o ponto de vista, né? Não precisamos concordar, mas respeito é fundamental. Então, humildade não é se humilhar. Muitos pensam que Jesus saiu daqui pela cruz humilhado. Não. Jesus partiu pela cruz glorificado. Intimamente, ele tinha cumprido a sua missão de Cristo. Nós é que não interpretamos suas ações, seu amor, suas intenções de maneira correta. Cada um de nós vê o mundo externo de acordo com a compreensão que temos internamente, né? Então, Jesus, enquanto esteve aqui, ele nos ensinou, ele é o nosso médico das nossas almas, ele é o nosso psicólogo. Jesus é nosso mestre, nosso guia. Ele nos ensinou a ter um bom relacionamento com Deus e um caminho de amor e humildade conosco e com o nosso próximo. Jesus, chamado de o grande médico das almas, é também chamado o nosso maior psicólogo, né? Pedagogo, porque é um mestre que ensina o amor, o respeito, a tolerância, né? Jesus nos ensina sobre bem viver e bem conviver, né? Com base, então, na humildade e no amor. Através dessa busca incessante por desenvolvermos a humildade e por desenvolvermos o amor, né? No sentido ainda do respeito, não vamos alcançar a totalidade do que Jesus quis ensinar pelo amor, mas ele momentaneamente sabe das nossas dificuldades e das nossas limitações e entendemos o amor. Podemos entender o amor sendo respeito, né? Aquele que nos fere, que tenta nos agredir, que tenta nos machucar e às vezes nos machuca, nós não vamos conseguir amar como amamos um filho, a mãe, o pai, né? Alguém muito caro para nós. Mas precisamos ter respeito e entender que aquele que tenta nos ferir se encontra ainda, de certa forma, adoecido, de certa forma, machucado, de certa forma, necessitando conhecer mais os ensinos de Jesus. Mas não podemos impor nada a ninguém, impor as nossas convicções a nenhuma pessoa. Vamos estender as mãos e sermos empáticos, estender a mão levando alívio, socorro, levando um pouco de equilíbrio e de paz. Estender a mão no sentido de auxiliar, né? Não forçar, não cobrar, não exigir nada em troca. Porque Jesus nos amou, nos ama, nos governa ainda dos planos mais altos em que Ele se encontra. Ele continua nos governando, não estamos à deriva. Deus, da mesma maneira, tenhamos essa plena convicção que Deus está no comando de tudo e tudo que Ele permite acontecer para o nosso aprendizado. Nós é que precisamos discernir entre o que é certo, bom, útil, correto. E aí nós vamos ter mais saúde emocional, espiritual, mental e até física, né? Uma vez eu ouvi dizer numa palestra que é necessário muita disciplina para termos saúde ou para perdê-la, né? Nós muitas vezes procuramos um médico quando desenvolvemos, por exemplo, vamos fazer um check-up e desenvolvemos diabetes ou colesterol ou até obesidade. Foi necessário disciplina para chegarmos nesse quadro dessa patologia. Então é necessário que a gente reverta, né? Nós vamos ao médico aqui da Terra
para reverter o quadro das patologias físicas e as que conseguimos, né? Mas nós vamos até Jesus para reverter o quadro da nossa patologia moral, né? Que é aprender a sermos humildes, aprender a amarmos, no sentido de respeitar, de ter tolerância, de ter compreensão do mesmo modo que queremos essa compreensão, essa tolerância para conosco. Então, Jesus nos ensina que não devemos fazer ao outro o que não queremos que nos façam e que devemos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance para o nosso semelhante, seja ele um querido nosso ou não. Não desejarmos o mal, não desejarmos ofender, machucar, agredir. E muitas vezes é preciso muita autonomia emocional para não revidarmos na mesma moeda. Porque isso não é a caridade que Jesus ensina, né? Ele pede que a gente diminua o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque muitas vezes nos achamos melhores que os outros e queremos o bem só para nós. Então é isso que necessitamos extirpar do nosso coração. O orgulho que ainda temos e o egoísmo, de acharmos que a nossa opinião é sempre a melhor, que a nossa ideia é sempre a melhor, e não nos abrimos ao diferente, não nos abrimos ao que pensa diferentemente de nós, né? Deus não tem privilégio com nenhum filho, ele ama a todos, manda o sol e a chuva sobre todos. Então, ele não ama mais a nós do que ao nosso vizinho, ele ama a todos igualmente. Então, precisamos respeitar. Essa palavra respeito vai nos trazer muito mais saúde e equilíbrio do que pensamos. Então, é necessário não ficarmos apontando o dedo, porque aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Jesus também nos ensina isso no Evangelho. Então, é necessário que a gente olhe para dentro de nós, buscando o autoconhecimento que Santo Agostinho nos estimula a praticar. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos pede que, ao findar o dia, que façamos uma reflexão de como foram as nossas ações, palavras, sentimentos, pensamentos, intenções. Que a gente faça uma varredura na nossa consciência. Naquele dia que tivemos, as nossas ações foram mais benéficas ou de agressividade, de intolerância? Porque tudo que fazemos com o outro, de certa forma, fica registrado em nós, né? Todo o amor que doamos, toda a gentileza, toda a boa vontade, isso tudo é porque já temos aqui dentro. E quando vemos alguém nos tratando às vezes com aspereza, vamos entender que aquela pessoa naquele dia não está bem, não tem a ver conosco. Uma vez eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: as pessoas fazem coisas e que não devemos levar para o lado pessoal. Porque as pessoas fazem coisas e depende de nós o que nós vamos fazer com essas coisas. Nós vamos aceitar alguma ofensa ou vamos compreender que aquele irmão não está num dia bom? Porque nós também podemos errar, nós também vamos falhar. Então, a nossa expectativa precisa estar em Deus. Nós vamos cometer equívocos e Deus nos ama e nos compreende. Precisamos, então, ter esse respeito e essa humildade de entender que o outro também falha e também tem dias ruins, como nós temos, né? Então, é necessário, para termos mais saúde na nossa vida espiritual e na nossa vida íntima,
é ter um relacionamento de afeto com Deus e com Jesus. Porque o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, com Jesus e conosco mesmo, diz muito sobre como nós vamos nos relacionar com o nosso semelhante, né? Então, nós temos plena liberdade porque Deus nos criou com livre-arbítrio, né? Mas precisamos ter discernimento e responsabilidade nas nossas ações, nas nossas escolhas, para assim buscar saúde do corpo, tendo equilíbrio na alimentação, equilíbrio na atividade física, e é necessário também termos equilíbrio na nossa vida espiritual através da prece, através dessa fidelidade com o nosso Criador, de boas ações, de bons sentimentos e de olhar a todos à nossa volta com respeito e com compreensão. Todos nós estamos fadados a sermos felizes e atingirmos a luz, mas cada um de nós tem seu tempo. Isso precisa ser respeitado. Que a gente possa estender a nossa mão a quem chegar até nós, sem imposições, sem cobranças, sem comparações, sem julgamentos. Apenas fazer o bem porque isso nos faz bem, né? Que a gente possa construir, então, o dia a dia baseado nos ensinamentos de Jesus, porque a vida é cooperação, como nos ensina Emmanuel, né? Tudo na vida é cooperação, interdependência, concessão recíproca e amparo mútuo para aqueles que a enobrecem, a fim de serem por ela própria enobrecidos. Então, gratidão pela vida que Deus nos concede, gratidão por cada dia vivido, gratidão por cada irmão que se aproxima de nós, na família, fora da família, onde quer que estejamos. Que pratiquemos a gratidão, o respeito, a compreensão em cada dia da nossa vida, para termos mais paz, mais saúde, mais equilíbrio, né? E que busquemos sempre a Jesus e a Deus na nossa caminhada. Gratidão a todos pela atenção. Tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz. Que assim seja.